Boa noite, irmãos. Boa noite, comunidade. Boa noite, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos visitando pela primeira vez através dessa gravação, o desejo do nosso coração é que vocês possam se sentir todos acolhidos, sejam muito bem-vindos a esse momento, vocês fazem parte disso. Vamos dar início a mais uma celebração. Infelizmente não podemos estar nos reunindo aqui no prédio, como é de costume, mas a gente fica muito feliz porque sabe que a igreja não precisa de 4 paredes para funcionar, e isso aqui é a prova disso. Então, se você está na sua casa aí, como é de costume nós fazemos aqui na igreja, se coloque de pé, dá um abraço na pessoa que está aí do seu lado. Se possível, que você possa já começar a invocar a presença do Espírito Santo sobre esse lugar, para que essa presença que já está aqui possa invadir a sua casa, possa invadir a sua família, possa tomar todas as pessoas que estão aí com você, porque eu tenho certeza que será uma noite, uma manhã, uma tarde poderosa, seja lá qual for o momento que você vai estar assistindo essa gravação. Nosso desejo é que essa presença de Deus que já está nesse ambiente possa invadir a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5, para que a gente possa dar início na mensagem, até para não ficar muito longa, tomar muito do seu tempo, mas queremos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração e tenho certeza que vai edificar a sua vida. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você precisa pedir perdão para alguém na sua casa, aproveite esse momento, já conserte as coisas aí, porque eu tenho certeza que Deus tem muito para fazer nas nossas vidas através desse momento. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 1. O apóstolo João escreve: Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Verso 7. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Verso 9 novamente, preste atenção. E eles cantavam um cântico novo. Quem que são eles? Aqueles que estavam ali. Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, ou resgataste para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Verso 10 novamente. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Verso 11.
Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Verso 13. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 14. E os outros quatro seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pelo fluir do teu Espírito aqui nesse ambiente. Pai, nós declaramos que essa mesma graça e essa mesma unção comece a tocar cada pessoa que está sendo alcançada através dessa gravação. Que a tua palavra, Senhor, que é viva e que não volta vazia, possa encontrar morada no coração de cada um daqueles que estão assistindo. E que possamos, ó Deus, perceber o Espírito por trás da letra, porque a tua palavra ensina que a tua palavra, ela é Espírito e vida. Então, Pai, que esse Espírito, essa vida possa alcançar cada um dos teus filhos nessa noite, e possamos receber a porção que o Senhor separou para nós. Em nome de Jesus, traga clareza, entendimento e sabedoria, para que possamos, ó Deus, receber essa palavra no nosso espírito, que ela possa ser revelada aos nossos corações. Deus, e possa haver uma mudança de mente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, nessa noite eu quero dar sequência naquilo que eu ministrei alguns domingos atrás aqui na igreja, né, no culto que ainda estava acontecendo de maneira presencial. A mensagem que nós ministramos naquele dia, nós estávamos falando sobre o processo de Deus nas nossas vidas, né? Filipenses, a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele nos resgatou e iniciou uma boa obra nas nossas vidas. E esse mesmo Jesus que iniciou uma boa obra nas nossas vidas, Ele há de concluí-la até o final dos tempos. E todos nós estamos nesse processo. E durante esse processo, após nós recebermos a Jesus no nosso coração, inicia-se um processo de tratamento nas nossas vidas. O Senhor começa a nos moldar, o Senhor começa a transformar algumas coisas em nós. E por que o Senhor faz isso? Versículo 10 de Apocalipse capítulo 5. Porque a vontade do Senhor para nós é que possamos governar com Cristo durante um milênio nessa terra. A vontade de Deus para nós é nos fazer reis e sacerdotes, né? Deus tem muito mais para mim e para você do que uma simples salvação, né? Ou uma grande salvação, né? Essa é a palavra mais correta, mas o que Deus tem para nós é muito mais do que ser livre da condenação do inferno. O Senhor tem mais para nós. E o que é esse algo a mais que Deus tem para nós? É que possamos se assentar com Cristo no seu governo, que acontecerá nessa terra, e que possamos reinar com Ele. É por isso que nós precisamos passar por um processo. É por isso que o Senhor precisa mudar algumas coisas nas nossas vidas, porque não dá para governar e reinar de qualquer maneira. Não dá para passar por esse milênio governando com Cristo de qualquer jeito. Por isso que o Senhor nos forja. E essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para os seus filhos, para aqueles que receberam a Jesus um dia como Senhor e Salvador das nossas vidas, é governar, é entregar o reino para eles. Só que preste atenção, por mais que essa seja a vontade de Deus para nós, reinarmos com Cristo
no milênio aqui nessa terra, Deus ele não vai amarrar o meu pé e as minhas mãos e me levar forçado para esse reino. Por mais que seja a vontade de Deus para mim, eu preciso me posicionar. E se você está anotando essa mensagem na sua casa, o que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre a postura do reino. Aqueles que vão reinar com Cristo durante o milênio são pessoas que se posicionaram durante esse período que nós estamos vivendo, a dispensação da graça. Então nós precisamos nos posicionar. Então, como eu disse para os irmãos, Deus não vai te amarrar e te levar forçado. Nós precisamos caminhar para esse reino, nós precisamos conquistar esse reino, por mais que seja a vontade de Deus para nós. Um exemplo muito claro disso, nós vemos em Números no capítulo 13, quando Deus já havia tirado o povo hebreu do Egito. No livro de Êxodo, a Bíblia vai começar a mencionar sobre essa saída, Deus retirando o povo hebreu das garras, das mãos dos egípcios. A Bíblia vai dizer que o povo hebreu ele estava sofrendo, eles estavam escravizados, vivendo debaixo da autoridade dos egípcios. E o que Deus faz? Qual que é o desejo do coração de Deus? Tirar esse povo dessa terra e levar para Canaã, para a terra prometida, para a terra que Deus tinha preparado para eles. E como nós estamos dizendo, você vai ver lá no texto que a vontade de Deus de levar esse povo não era para um hebreu, para 2 hebreus ou para 3, eram para todos. E Deus tira todos eles do Egito. Só que, conforme você vai lendo o livro de Êxodo, depois você continua a leitura, chega lá em Números, que é aquilo que eu quero falar com você, você vai perceber que não são todos aqueles que foram tirados do Egito, não são todos eles que têm acesso à terra prometida. Você vai perceber que sai toda uma geração que estava escravizada na mão dos egípcios, só que daquela geração apenas 2 homens alcançam a terra prometida. E quem são esses homens? Josué e Calebe. Então preste atenção, a vontade de Deus é que todos acessassem a terra. Só que a verdade é que nem todos acessaram, apenas 2 homens. Alguns morreram durante aquele trajeto. Moisés conseguiu ver a terra, mas quem teve acesso foi só Josué e Calebe. Então, da mesma maneira como o desejo de Deus é que todos os filhos reinem e governem com Cristo, a grande verdade é que nem todos vão participar disso. Porque, como eu disse para os irmãos, nós precisamos nos posicionar. Por mais que o Senhor queira te levar, nós precisamos estabelecer uma postura. Eu e você precisamos caminhar para esse lugar. E eu quero usar esse texto de Números capítulo 13 para explicar algumas verdades que precisa cair no nosso coração. E o que nós precisamos entender? Primeiro, se era a vontade de Deus que todos aqueles que estavam presos nas garras dos egípcios, se era a vontade de Deus que todos eles acessassem a terra prometida, por que nem todos acessaram? Ou porque apenas 2 daqueles homens acessaram? Primeiro, por conta da desobediência. Segundo, pela falta de fé. Terceiro, não se posicionaram. E quarto, não confiaram na promessa de Deus. Então isso tem que servir de parâmetro para nós, para que possamos entender como que nós caminhamos para esse reino. Porque se esse povo não acessou essa terra por conta desses motivos, Josué e Calebe alcançaram porque fizeram totalmente ao contrário. Obedeceram, confiaram no Senhor, descansaram na promessa que Deus havia dito que entregaria a terra para eles e se posicionaram. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos obedecer à voz do Senhor, nós precisamos confiar na promessa. Porque o que Deus está mostrando para nós, nesse parâmetro que Deus faz nessa história com o povo hebreu, é a salvação e o reino para nós. Salvação quando? Deus tirando o povo do Egito. Reino, aqueles que se posicionaram acessando a terra prometida. E você vai ver lá em Números,
no capítulo 13, que Moisés ele envia 2 espias a essa terra. Esses espias vão até essa terra, chegando dessa terra, voltando, eles trazem um relatório para apresentar para Moisés de como era essa terra. E você vai ver que aqueles homens voltaram, e no momento que eles estavam passando o relatório para Moisés, eles disseram: Moisés, a terra é boa, de fato a terra é terra que emana leite e mel. Só tem um problema, Moisés. Essa terra é terra de gigante. Por mais que a terra seja boa, é difícil, Moisés, acessar ela por conta dos povos que estão naquela terra. E preste atenção como que é na nossa vida. Às vezes você vem para o culto, você recebe uma mensagem como essa, é ministrado sobre o reino, seus olhos, né, brilham, você se enche de amor, se enche de desejo por participar desse reino. Só que, hora que nós olhamos para os desafios, para aquilo que nós teremos que passar para acessar esse reino, nós fazemos como os espias. Moisés, a terra é boa, a terra é terra que emana leite e mel, só que para mim não dá. Eu não consigo. Né? Você se enche de amor, aí o pastor liga para você: irmão, estou sentindo desejo, vamos abrir uma igreja nova em Palotina. Ah, pastor, para mim não dá. Por quê? Porque sempre a adversidade é maior do que aquilo que de fato nós queremos, que é o reino. E você vai ver que esses homens voltam, traz esse relatório para Moisés. Só que 2 daqueles 12 espias que foram se posicionaram. Você vai ver que, diferente daqueles homens que disseram que a terra é boa, mas era terra de gigantes, o que eles vão dizer durante toda aquela reunião que estava tendo? Gente, Deus prometeu essa terra. Se Deus prometeu essa terra, o Senhor vai nos dar. Se é Deus quem determinou, Ele vai nos dar. O Senhor vai nos dar vitória, e nós devoraremos esses gigantes como pão. Esses homens se posicionaram em fé, não olharam para as circunstâncias, não olharam para aquilo que estava querendo parar eles, se firmaram na promessa, se posicionaram, tiveram fé, obedeceram. E você vai ver que toda aquela geração daquele povo morreu, e apenas esses 2 homens alcançaram a terra. Por quê? Porque se posicionaram e tiveram fé. Se eu pudesse dar 2 chaves aqui para que nós possamos caminhar para esse reino, irmão, é postura e fé. Nós precisamos ter fé que é o Senhor quem há de nos entregar, e precisamos nos posicionar nessa palavra. Irmão, não é as minhas forças, não é as suas forças, é o Senhor quem vai dar. Só que preste atenção, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, para que o Senhor possa alcançar essa terra através da sua vida, você precisa deixar que esse Deus ele te encha e possa dar os passos através da sua vida. É o Senhor quem faz através de nós? Sim, é o Senhor quem faz. Só que primeiro esse Deus precisa te encher. Por quê? Porque não tem como Deus se manifestar aqui na terra se não for através de um corpo. Então você precisa entregar o seu corpo para Ele. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Não olhar para as circunstâncias, confiar na palavra. Se Ele disse que vai dar, irmão, Ele vai dar, vamos para cima. Então preste atenção. A vontade de Deus é que possamos reinar e governar com Ele. Só que para isso nós precisamos nos posicionar. Para isso nós precisamos crer. E a fé, irmão, é a base para tudo isso. Porque vai chegar alguns momentos que você vai olhar para as circunstâncias e você vai observar que a circunstância está totalmente ao contrário daquilo que você planejou. E se nós não estivermos posicionados em fé, nós retrocedemos. Se nós não estivermos posicionados em fé, nós voltamos para trás. Se nós não estivermos posicionados em fé, a gente desiste. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer na promessa de Deus. Se o Senhor disse que é vontade dEle que possamos reinar com Ele, vamos para cima, independente daquilo que me cerca, das situações que eu tenho em casa, na minha família. Vamos para cima. Nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque Deus quer nos levar para um lugar
E nós precisamos estar maduros. Precisamos estar maduros, precisamos deixar que o Senhor nos transforme. Guilherme, é fácil passar por tudo isso? Não é fácil. Mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Então nós precisamos descansar nessa promessa. E para que nós possamos caminhar para esse reino, primeiramente nós precisamos lembrar de quem foi que nos destinou a Ele. Quem foi que nos constituiu reis e sacerdotes, como o texto em Apocalipse. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5. O texto diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, quem foi que disse para mim e para você que era desejo dele nos levar para esse reino? Esse Jesus. E assim como, por muitas vezes, como o povo hebreu, eles precisavam lembrar daquilo que Deus tinha feito por eles no momento da saída do Egito, assim é nas nossas vidas, para que possamos caminhar, para que a gente possa prosseguir no momento difícil. Precisamos lembrar quem foi que nos posicionou, quem foi que nos resgatou. Em Filipenses, no capítulo 2, diz muito claro quem é esse homem. É Jesus Cristo, que, tendo toda a plenitude sido formada para Ele, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, nada do que foi feito veio a existir senão através dEle. Então esse Jesus, irmão, é aquele que possui todas as coisas. Tudo foi feito nele, tudo foi feito por Ele. Só que esse Jesus, tendo a plena natureza de Deus, como o próprio texto nos diz, não reivindicou ser igual a Deus, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. E para que ele fez tudo isso? Para que a minha vida e a sua vida possa ser alcançada. Jesus, irmão, ele não veio à terra simplesmente fazer uma performance. Ele esvaziou-se a si mesmo, deixou tudo que tinha, deixou tudo que possuía, para que a minha vida e a sua vida fosse alcançada. Então, às vezes é necessário a gente olhar para aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus fez por nós, para que a gente não desista. Porque preste atenção, irmão, vontade de desistir, vontade de parar, eu tenho, você já teve. Só que nesses momentos a gente precisa olhar para quem foi que nos levantou. Quem foi que trouxe o Guilherme onde que ele está hoje? Quem foi que te levantou? Quem foi que te deu vida? Porque, querido, preste atenção. A partir do momento que nós olhamos para Ele, as situações que eu estou passando, as situações que eu estou vivendo, não importa mais. Não importa por quê.
Porque o próprio Jesus, tendo tudo, deixou tudo isso de lado, para vir e habitar em pessoas falhas como eu e você. Aí a pergunta que eu te faço é: como eu ficar parado? Como continuar vivendo uma vida dissoluta? Como ficar vivendo uma vida fora daquilo que Deus tem para nós? Olhando para imenso amor, imensa graça que Deus tem derramado nas nossas vidas. Como que eu desisto e como que eu paro sabendo que um Deus fechou o coração do seu povo? Porque preste atenção, querido. Deus tinha separado o povo hebreu para ele. O Senhor tinha separado essa nação para ele. E nós, como gentios, estávamos totalmente fora disso. A salvação não era para mim, a salvação não era para você. Essa vida próspera que você tem, essa família abençoada que você tem, isso nada era para você. Só que Deus, no seu imenso amor, com um plano, não feito nesse tempo que nós vivemos, mas já estabelecido desde a eternidade passada, por um segundo decidiu fechar o coração desse povo, para que eles não reconhecessem Jesus, para que um povo falho e pecador como eu e você pudéssemos ter acesso a isso. A vida que eu tenho não era para mim. Aquilo que eu possuo na minha casa não era para mim. Só que Deus, pelo seu amor e a sua graça, decidiu me entregar. Irmão, há muita graça e há muito amor nisso. Porque preste atenção, irmão, se eu fosse Deus, pode ter certeza que eu não escolheria esse povo. Só que Deus não está preocupado da onde você veio. Deus não está preocupado na família que você nasceu. Deus não está preocupado no meio que você vive. E querido, presta atenção, isso nem fazia parte da mensagem. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Bom, não importa. Não importa. Deus decidiu te alcançar dessa mesma maneira. Por amor. Deus se entregou por amor. Para resgatar pessoas como nós. Então preste atenção. Não tem como ficar parado. Não tem como abandonar discipulado, não tem como abandonar célula, não tem como abandonar liderança, não dá para abandonar ministério de louvor. Por quê? Porque eu recebi demais. Porque Deus fez muito por mim. E o que queima no meu coração, a partir de agora, é fazer muito para Ele. Não como uma forma, ou talvez tentando pagar aquilo que Ele fez, porque nós nunca conseguiremos. Jamais. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa pagar ou recompensar a Deus por aquilo que Ele me fez. Mas tenha certeza, querido, aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Por quê? Porque eu recebi de muito para ficar parado. Só eu sei de onde que Deus me tirou, só você sabe de onde que Deus te tirou. Deus está querendo te levar para um reino. Deus não está querendo simplesmente te entregar uma eternidade com Ele. Irmão, eu não estou menosprezando uma eternidade com Deus, porque é o maior presente que nós podemos receber. Só que Deus tem mais. Deus não quer que você desfrute de uma vida de paz e prosperidade só na eternidade. Deus quer trazer isso na realidade para você viver hoje. Só que como que eu vivo uma vida do reino hoje? Preciso me posicionar como Josué e Caleb. O mundo está dizendo uma coisa, eu não concordo, é o contrário. Eles estão dizendo que não dá para ir, dá para ir sim. Eles estão querendo parar, não vamos parar. Deus tem mais para mim e para você, irmão. Deus quer te entregar cidades. Deus quer te entregar nações. Deus quer antecipar aquilo que Ele tem para os vencedores. No milênio, Deus está querendo te entregar agora. Deus está querendo te entregar governo agora. Deus está querendo te entregar poder, irmão, agora. Só que eu preciso me posicionar.
Eu preciso abandonar essa vida miserável que eu vivo, ou que eu vivo. É postura, irmão. É postura. Você não entrega a chave do seu carro para o seu filho que ainda é de menor e não possui carteira, por quê? Porque ele não está preparado. E às vezes a gente reivindica algumas coisas de Deus. Só que será que nós estamos preparados para receber o que Deus tem para nós? Irmão, imagina, se Deus entrega para mim e para você a autoridade e poder que Ele tem delegado para o milênio hoje, com a alma frustrada, com pensamentos impuros. Bom, se Deus entrega isso para nós hoje, o primeiro que encher minha paciência, eu vou dar um Jesus nele, eu vou matar um irmão. Então por isso que o Senhor nos transforma, por isso que o Senhor nos molda. Por quê? Porque aquilo que Ele quer nos entregar é grande demais. É muito além do que aquilo que a gente está preparado hoje para receber. Só que, como eu disse, Deus tem governo para nós no milênio. Só que Ele está querendo manifestar, trazer a realidade desse reino para nós hoje. Bom, eu tenho para mim que o vencedor, ele está sempre adiantado. Ele está sempre um passo à frente. Ele não está esperando chegar a era do reino para reinar. Ele está reinando hoje. Ele está vivendo essa vida hoje. E mais uma vez, como eu faço isso? Postura, posicionamento. É fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé, irmão, é eu trazer essa realidade para mim hoje. Fé é muito mais do que dizer que eu creio, é me posicionar. É eu estar doente, é eu estar com alguma enfermidade, e não só declarar que eu sou curado, mas me posicionar como alguém que está curado. Imagina se eu estou com algum problema de saúde, eu dissesse, não, eu creio que Jesus pode me curar, mas continuar andando como um doente. Será que de fato eu tenho fé? Talvez eu não tenha. Por quê? Porque o meu posicionamento revela. Então, nós precisamos nos posicionar como filhos. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 2. Importante, irmão, nós entendemos de onde nós somos tirados. Porque daí a gente consegue dar mais valor naquilo que nós estamos vivendo. A gente consegue dar mais valor àquilo que o Senhor fez por nós. Efésios capítulo 2. Esse texto eu acho muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai estabelecer um parâmetro entre a posição que estávamos e a posição que agora estamos. E Paulo faz isso de uma maneira muito simples. Verso 1. Ele vos concedeu vida, Jesus, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Então, querido, preste atenção. Olha a condição que nós estávamos. Verso 1. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Versículo 2. Vivíamos como escravos. Porque preste atenção, ó. Nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, nós não passávamos de pessoas que estavam amarrados, vivendo de acordo com o espírito,
que atuava sobre aqueles que estavam debaixo da desobediência. Esses éramos nós, vivíamos como escravos. Versículo 3, merecedores da ira. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Então olha só, estávamos mortos, éramos escravos, merecedores da ira, andávamos entre os desobedientes e estávamos sob o poder de Satanás. Essa era a minha vida. Essa era a vida que eu tinha. Era dessa maneira que eu vivia. Uma vida sem rumo. Começava segunda-feira, daqui a pouco já era segunda de novo e eu nem sabia o que eu fiz da semana, o porquê que eu estava vivendo aquilo. Era essa vida que nós tínhamos. Vivendo longe do Senhor, éramos inimigos dele, merecedores de toda a ira de Deus. Só que o Senhor, através da sua imensa graça, do seu imenso favor, olha o que ele faz conosco, verso 4. No entanto, ou seja, mudou de posição agora. Deus que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, estávamos mortos. A primeira coisa que Deus faz, Ele te dá vida. Que vida é essa, Guilherme? É o Zoe, é a vida de Deus. É muito mais do que a salvação, do que o estar livre da condenação eterna. É receber o tipo de vida de Deus. Qual que é a vida que Deus vive? É essa vida que Ele nos deu. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Ou seja, agora somos alvos da graça de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo. Com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então preste atenção, recebemos a vida do tipo de Deus, a vida que Deus vive, somos alvos da graça, fomos entronizados, versículo 7, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, agora estamos unidos com Ele e temos comunhão. Então, querido, se você for sincero com você mesmo e olhar para a sua vida, você vai ver que em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6, está as maiores riquezas que um dia Deus poderia nos entregar. Bom, por mais que seja desejo do nosso coração conquistar muita coisa aqui na terra, aquilo que era suficiente para mudar e transformar a minha e a sua vida, nós já recebemos em Cristo. Ele te deu. A sua vida não é mais a mesma, a sua família não é mais a mesma, a sua maneira de pensar não é mais a mesma, você não é mais escravo. Então, a gente precisa olhar para isso e observar o que eu estou fazendo com tudo isso que Deus me deu. O que será que eu estou fazendo com essa vida que Deus me deu? Irmão, por favor, coloque amor nas minhas palavras. Mas, preste atenção. A vida que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo. E chegou um tempo, irmão, chegou um momento que não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para brincar de ser crente. Não dá mais para brincar de servir a Deus. Essa semana a gente teve uma reunião com o pastor, uma reunião online, e o pastor falou sobre esse momento que nós estamos passando. Nós estamos com a igreja fechada, nós não podemos fazer encontro com Deus, quando o decreto libera, a gente volta com a célula, volta com o culto, mas daqui a pouco para tudo de novo, a gente não pode fazer casa de paz, nós não podemos estar com algumas atividades da igreja acontecendo. E talvez por conta disso, nós deixamos de ser igreja. Porque na minha e na sua cabeça, ser igreja está no prédio domingo. Só que ser igreja é uma vida. Não é uma reunião de domingo que eu venho, simplesmente.
Ser igreja é uma vida. E nós nos acostumamos a viver a semana toda de qualquer jeito, e no domingo, não, agora eu vou colocar minha roupa de crente e agora eu vou para a igreja. Aí vem para a igreja, entra no Instagram, agora eu vou tirar uma foto, dia de agradecer ao Senhor. Estou dizendo que tem nenhum problema fazer isso, irmão, pelo amor de Deus. Só que talvez para nós isso virou rotina. É só mais um lugar para mim mostrar minha roupa nova. É só mais um lugar para mim encontrar alguns conhecidos. É só mais um ritual na minha vida. Por muito tempo, querido, o Senhor está me trazendo isso na memória. Houve um tempo que eu estava em Terra Roxa, já estava jogando lá, e teve uma semana que eu comecei a participar de alguns cultos, e nas primeiras semanas eu ia para o culto e a minha semana era extremamente abençoada. E aconteceu que chegou um momento que no domingo, que não dava para mim ir para o culto, porque eu voltava para Iporã para ficar em casa, e tinha dia que eu não voltava no domingo, tinha dia que eu voltava na segunda-feira de manhã cedo, ou seja, não participava do culto no domingo. E eu chegava na segunda-feira cedo, já chegava triste, porque pensava, meu Deus, não participei do culto ontem, então minha semana não vai dar nada certo. Mas por quê? Porque na minha cabeça, o culto de domingo era um broche, era um amuleto. O dia que eu estava com ele, né, semana toda e as coisas aconteciam naturalmente. Agora, o dia que eu não participava, a semana não ia bem. Mas por que não ia bem? É porque eu não fui no culto de domingo? Não. É porque durante a semana eu não fui à igreja. Então, bom, não é sobre vir num domingo aqui, receber uma mensagem e passar a semana toda me esquecendo dela. A nossa reunião no domingo se encerra, mas o nosso culto prossegue todos os dias. Então, querido, é tempo de nós nos posicionarmos. Mais uma vez, dizendo essa palavra, sendo repetitivo, porque nós precisamos entender isso. É muito mais do que um culto de domingo. É ser igreja no meu trabalho, é ser igreja na minha casa, é ser igreja na faculdade, por onde quer que eu passar. Porque isso que você recebeu, Deus não tem só para você, Deus tem para outras pessoas. Eu estava em casa essa semana, observando isso que Deus estava me dizendo. Irmão, de verdade, nós possuímos um tesouro. Deus deu um tesouro para nós, que é a sua palavra e o seu Espírito dentro de nós. Ministrar o Evangelho na vida de outras pessoas deveria ser um privilégio para nós. E irmão, o livro que nós carregamos não é um livro que você compra na Amazon, um livro que você compra numa biblioteca qualquer, não é. Irmão, é a vida de Deus. A vida de Deus que pode transformar aquele que está na sua casa, a vida de Deus que pode transformar aquele que está lá no seu trabalho. Só que o problema está na onde? O problema é que eu só sou igreja no domingo. No domingo, a pessoa que trabalha comigo não vem para o culto. No domingo não dá para mim pregar o Evangelho para ela. Por quê? Porque ela está fazendo qualquer outra coisa. Eu estou no culto. Só que qual que é a função? E qual deveria ser? Venho no domingo para o culto para me encher da presença dele. Para que eu possa ter combustível suficiente para gastar em toda a semana. E por que nós não conseguimos viver isso? Porque, como eu disse, para nós virou um ritual, virou uma rotina. E o Senhor falou comigo esses dias, falou, Guilherme, presta atenção, você só coloca empenho e determinação naquilo que você valoriza. Aquilo que você valoriza, você não se empenha. Aquilo que você não valoriza, você não se dedica. Se você trabalha num lugar, para ficar mais fácil para você entender, se você trabalha num emprego que você sonha a vida toda e que você gosta, bom, eu tenho certeza que você dá o máximo e dá o seu melhor naquilo. Só que deixa Deus levar você para um lugar que você não gosta do serviço, você não gosta do seu patrão. Bom, na maioria das vezes, nós não nos esforçamos, nós não nos dedicamos. Por quê? Porque a gente só se esforça e só se dedica naquilo que tem valor para nós. Então onde está o problema? O problema está que enquanto a nossa vida com Deus não tem valor para nós não vamos nos dedicar nunca. Você não vai
colocar esforço e empenho? Nunca. Porque como eu disse para você, talvez para nós seja só mais um momento. Enquanto para algumas pessoas que estão sendo transformadas, estão sendo renovadas, é a vida deles, irmão. É tudo que eles têm. Às vezes a gente olha para alguns testemunhos de alguns homens, principalmente aqueles que tiveram experiência com drogas. E você olha para a vida daquelas pessoas e você vê que eles são os mais apaixonados. Por quê? Porque tem muito valor para eles, porque eles sabem de onde que eles saíram. Então, irmão, isso precisa queimar no nosso coração. Jesus um dia trouxe uma mensagem dura. Muitos foram embora, por quê? Porque não estava lá por quem Jesus é. Estava lá por aquilo que Jesus pode fazer. Não estava atrás do Jesus dos milagres, estavam atrás dos milagres de Jesus. Aí Jesus traz uma mensagem dura, eles vão embora. Aí ficam alguns, aí Jesus vai dizer para eles, vocês também não vão? Pedro, cheio da sede pela presença de Jesus, disse, Senhor, nós vamos para onde? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós vamos fazer o que se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ou seja, para Pedro, era a vida dele. Você vai ver que eles, sabe, queimaram, abandonaram os barcos, outros queimaram as carroças. Por quê? Porque é uma vida com Ele. Irmão, não é sobre estar num palco ministrando, não é sobre ser pastor, não é sobre ser ministro de louvor. É sobre ser igreja, aonde quer que estejamos. E é com essa postura e esse posicionamento que nós vamos acessar esse reino. A vontade de Deus, irmão, é que todos estivessem. Mas assim como foi com o povo hebreu, infelizmente nem todos vão participar, porque não se posicionaram. Então é tempo de nos posicionarmos, de descansarmos na promessa do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele há de nos levar para esse lugar. Fecha seus olhos. Quero fazer uma oração com os irmãos. Espírito Santo de Deus, para que essa palavra ministrada possa alcançar o coração de cada um dos seus filhos, que nós possamos tomar posse, ó Deus, desse reino, que possamos trazer essa realidade para esse ambiente. Nós queremos viver hoje, Pai, a realidade do Teu reino. Sabemos que a manifestação ainda se dará, mas nós sabemos que se o Senhor, Pai, tomar as nossas vidas, se o Senhor tomar o nosso espírito, nós reinaremos em vida hoje. Então, Pai, enche o coração dos Teus filhos, porque sabemos, ó Pai, que não podemos sozinhos, é o Senhor quem faz através de nós. Então, Senhor, enche as nossas vidas com o Teu Espírito, enche as nossas vidas com a Tua Palavra, governe através de cada um de nós. Pai, eu oro para que o vento do Teu Espírito possa alcançar esses lares, essas casas agora. Espírito Santo de Deus, visita esses lares, move montanhas. Nós liberamos, Senhor, a Tua unção sobre esses lugares, que a Tua presença possa invadir o coração de cada uma dessas pessoas, nos levando para esse lugar, que possamos estabelecer onde estejamos, ó Pai, altares de adoração, e para que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Mas para isso nós precisamos do Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então que você fique aqui com essa mensagem no seu coração. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado, né? Durante essa semana, em relação às atividades da igreja, o pastor vai estar entrando em contato conosco, né? Então fique atento, você que faz parte aqui da comunidade evangélica de Porã, fique atento nos grupos de liderança, no grupo do Ministério de Louvor, da Maturidade, né? Que se tiver algum aviso que o pastor precisar passar, ele com certeza vai estar nos informando pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook. Então fique atento durante essa semana, acontecendo alguma mudança
né, a gente vai estar comunicando os irmãos por meio das redes sociais. Então que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus libere uma porção dobrada sobre a vida de cada um dos irmãos. E vamos para cima, que mais uma semana se inicie, que possamos de fato trazer a realidade desse reino para esse tempo que estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém.